Conseguem ver a tela bem? Slide certinho? Sim. Então, beleza. Hoje a gente vai falar sobre a linha da justiça, que dentre as 7 linhas que a gente estuda aqui no terreiro, ela é a quarta linha. A gente já falou sobre o mistério da fé, com Oxalá e Logunã. Já falou do mistério do amor, com Oxum e Xumaré. Na última aula a gente falou do conhecimento com Oxóssi e com Obá, que a gente conversou bastante sobre Obá, principalmente, que é um orixá que as pessoas não conhecem tanto, e que é bem fundamental a partir do momento que ela rege o foco, enquanto Oxóssi rege o conhecimento em si. Então, o mistério da justiça, ele é fundamental para a harmonia universal e é regido por 2 orixás, que em sua dualidade complementar garantem a aplicação e o direcionamento dessa emanação divina, que são Xangô e Egunitá. No terreiro, quem já teve a oportunidade de participar de todas as giras, a gente já fez gira de Egunitá e já fez gira de Xangô também. Então, vamos começar por Xangô. Só diminuir aqui para eu conseguir ver. Xangô é o orixá da justiça divina, e seu campo preferencial de atuação é a razão. Ele desperta nos seres o senso de equilíbrio e equidade, garantindo que a evolução se processe de forma justa. Xangô é a própria qualidade equilibradora de Olorum. Sua irradiação é incandescente e abrasadora, purificando os sentimentos e consumindo as emotividades. Ele é o fogo que aquece a solidez das montanhas e de pedreiras, e a firmeza da rocha. Ele é o polo positivo e passivo na linha da justiça, pois a justiça deve ser perene e imutável. O que a gente entende aqui de Xangô é que Xangô ele é a razão. Então ele mingua aquele nosso sentimento de justiça que vai para a parte do emocional. Passou ele, então, quando a gente se vê dentro de alguma situação que se sente injustiçado ou que vê uma injustiça no geral, Xangô é aquele que chega para a gente e fala assim, vamos analisar os fatos, não vamos analisar os sentimentos. Foi um pouco do que a gente trabalhou na gira, principalmente quando a gente fez a elevação para Xangô, quando eu conversava com vocês sobre a diferença de justiça e de vingança. Que a justiça ela tem que ser proporcional. E quando a gente vê algo que a gente acha muito injusto, a gente tende a ser emocional e exigir vingança ao invés da justiça. Eu falo isso muito quando a gente, que gosta muito de animal, viu aquele caso do cachorrinho orelha lá no sul, que foi muito revoltante. A gente se viu, pelo menos eu me coloco nisso também, como pedindo uma justiça desproporcional. A gente ficou tão revoltado, com tanto ódio, que por muitas vezes a gente não queria justiça, a gente queria vingança. Então Xangô, ele vem para a gente balancear isso. Xangô, ele fala, eu vejo tudo o que acontece. Então, quando a gente pede a justiça para Xangô, a gente tem que estar ciente de que a justiça será feita. E que por muitas vezes, quando a gente pede a justiça, a gente se sente injustiçado, mas esquece o quanto que a gente injustiçou também naquele caso. Então, o Xangô, quando vai aplicar essa pena, ele aplica para todos os lados. Então, sempre que a gente for pedir justiça para Xangô, a gente tem que ter muita certeza de que a gente realmente está querendo ou uma redenção de algo que a gente errou, ou uma justiça de algo que a gente tem certeza de que está sendo feito de forma que nos lesa, sem que a gente tenha injustiçado também. Então, a atribuição de Xangô é aplicar a justiça divina, reequilibrar situações e seres, anular demandas kármicas,
purificar sentimentos desvirtuados e restabelecer a paz e a harmonia através da razão. Comentei isso na gira, mas acho interessante deixar marcado que a gente, quando fala de justiça e entra no mérito da vingança, a gente tem muito um sentimento do ódio. E eu vi uma definição de ódio que eu achei fantástica e que é o que eu estou tentando muito trabalhar todos os dias, que diz que o ódio é o veneno que você toma querendo que o outro morra. Então, a partir do momento que a gente emana ódio, a gente se intoxica, a gente se envenena. Então, sempre que a gente analisar, ver uma situação que a gente crê que há uma grande injustiça, cabe a nós equilibrar os nossos sentimentos para poder emanar um pedido de justiça. E em vez da gente emanar um ódio contra aquele que foi o causador da injustiça, que a gente possa emanar o amor a favor daquele que foi injustiçado. Então, sempre que a gente vê um caso aí de uma agressão, principalmente contra um animal, que é um ser extremamente puro, que a gente possa vibrar esse amor para o animal e não o ódio para o agressor. Independente do que o agressor tenha ou não que responder, tanto criminalmente na justiça do homem, quanto espiritual e karmicamente na justiça divina. Então, Xangô trabalha muito nessas duas frentes, tanto auxiliando a justiça do homem, que é dando uma intuição para algum advogado, para algum juiz, para algum policial encontrar alguma prova. Então, parece que o policial já passou por aquele lugar 800 vezes e nunca viu nada. Aí ele passa na 801 e parece que algo surge. Ele fala, caramba, como que eu nunca vi isso? Isso é a solução. Isso tem o dedo de Xangô. Falou, ó, aqui está um ponto que é necessário levar à justiça. E o Xangô já vira a polícia e fala, ó, esse cara tá errado e... Não, mas ele aflora as provas. Então, quando a gente tem também algum processo, alguma coisa que a gente se vê injustiçado, que a gente vai entrar na justiça do homem, a gente também pede para Xangô. Mas sempre lembrando daquela ressalva de ver o seu lado também. O que que eu fiz? Será que eu estou totalmente certo? O que que eu posso fazer para pagar o que eu errei? Tanto que o ponto de Xangô, que a gente sempre toca, é um que fala, se eu errei, aqui estou pedindo malemínia para Xangô. Malemia é perdão, malemia é iluminação. Assim, Xangô me mostra onde eu errei, me mostra como eu posso reparar isso. Então, é uma linha que eu acho assim de extrema importância, porque ele mostra muito o que a gente conversa sobre pecado na Umbanda. Que ao invés da gente ter algo como um dogma de pecado, dizendo que aquilo é errado, a gente pensa no karma das nossas ações perante a justiça de Xangô. Então, se eu fizer algo que é ruim, principalmente de forma proposital, Xangô está vendo, e aqui eu vou receber a justiça divina que a gente merecer. Bom, acho que eu desembestei a falar, né? Desculpa. Vamos conversar um pouquinho. Eu quero saber o que, que vocês entenderam por Xangô, e depois eu vou dar só uma passadinha em cangaceiros, que são as linhas de trabalho de Xangô. E só, um último adendo, o instrumento de Xangô é um machado, e o machado ele tem duas lâminas, que significa que a justiça ela ocorre dos dois lados. Então, para a gente sempre pensar antes de pedir justiça e repensar as nossas atitudes. Laine, quer começar hoje tranquilinha? Não, eu quero ser a última. Deixa eu escutar primeiro eles, que eu já sei da aula de ontem. Então tá bom, combinado. Rose, tem que ver se o pessoal tá Não conseguindo. vale, né? Ela já veio, ela já está doutrinada, né? Não, Xangô tem muito a ver comigo, no meu trabalho a minha vida inteira, né? Trabalhei a vida inteira com direito, né?
E aí você falando, eu lembrei muito de quando eu atuava na infância e juventude, que eu tive até que sair, né? Foi uma área que eu não consegui ficar, porque realmente eu via que a justiça que eu queria, às vezes se transformava em raiva e em ódio, porque vinha de pessoas que, em vez de dar acolhimento para o filho, eles proporcionavam uma coisa completamente diferente, né? Então, eu não imaginei que fosse pensar nisso, mas quando você falou, foi o que eu mais lembrei. E aquilo em mim estava despertando uma coisa não muito boa para mim. E nem para eu poder defender, porque aí eu, emocionalmente, eu realmente não estava preparada para aquilo, não. E aí foi muito legal nessa hora que você falou. Se você não tem uma certa razão só ali, você se envolve emocionalmente, você até adoece, né? Porque você acha, eu não consegui fazer a justiça, mas que justiça? Justiça que eu queria, que eu achava certa, né? Então, foi um período difícil e eu lembrei muito de Xangô, e vice-versa, né? Agora, de Xangô, eu lembrava na época. Essa sensação assim de mão atada é o que gera o ódio, porque racionalmente a gente sabe que não pode fazer nada. É, E é até uma coisa que eu falo, que filho de santo meu é proibido assistir programa de Datena, programa de desgraça, porque aquilo vibra somente o ódio, não vibra uma solução de problema. Vibra acontecimentos isolados, onde a gente não tem controle nenhum. Então, é o que você falou, às vezes a gente tem que se afastar de um problema porque aquilo está afetando a gente emocionalmente. E o ódio é aquele veneno. Quanto mais você sente o ódio durante o dia, pior vai ser sua noite. E por exatamente. quanto mais tempo você vai pegando esse ódio, né, se envenenando com ele, mais tempo para você se desintoxicar. Então, quando a gente pega muitas pessoas aí que você vê que estão com raiva o dia inteiro, muitas vezes essas pessoas estão expostas a informações que ela vê de injustiça e não pode fazer nada. Então, em qualquer situação onde ela pode, de alguma forma, intervir, fazendo uma justiça que ela acha certa, ela explode com aquela pessoa. Exatamente. Mas é perfeito. Eu acho que quem trabalha principalmente com justiça, tudo, quando vê Xangô, ao mesmo tempo que tem aquela iluminação de não estar na minha mão, sente o quanto o poder da justiça, ele é... A gente tem que confiar, né? Entregar para Xangô, que muita coisa não tá na nossa alçada. E aí entra muito no que eu falei, da gente vibrar muito mais o amor pro injustiçado do que o ódio e pedir a pena para o injustiçador. Mas uma coisa, Rose, mas gostei muito do seu adendo. Não, só isso. Se eu for começar a contar os casos, vocês vão ficar com raiva também. Né? Então, Tem vamos programa vibrar amor. do Datena aqui. Obrigado, Rose. Nada, Sério, obrigada. uma palavrinha aí. Bom, eu tenho alguns dogmas na minha vida que eu fui aprendendo, né, com a idade. Um deles até comentou com os meus pacientes, né? A gente pode ter qualquer tipo de sentimento, menos ódio. Porque o ódio é extremamente forte e é o que você falou, né? Você usou o ódio, você está se envenenando a você mesmo, então não vale a pena. E uma coisa que foi colocada também por você na gira de sábado foi a questão do você pedir justiça, e toma muito cuidado quando você pede essa justiça, porque às vezes ela vai ser feita e você não vai ver o resultado. E eu sempre comento com as pessoas que muita gente me prejudicou já na minha vida. Eu devo ter prejudicado alguém também, mas eu devo ter pago por isso também de alguma forma ou de outra, né? Mas eu sempre penso o seguinte, se essas pessoas me prejudicaram, por que elas fizeram isso? Elas estão piores do que eu. Então não vale a pena ficar nem vendo o resultado. E o que você falou, né, não é questão dos programas que você citou. Se você pegar a nossa mídia em geral, o que o ser humano em geral gosta de ouvir, não vai fugir muito dessa besterol que a gente vê na televisão, nas mídias por aí. Você veja, por exemplo, que as redes sociais hoje, elas estão
praticamente exalando ódio. Qualquer coisinha é motivo para você sair criticando todo mundo, conhecendo só a superfície daquele problema. Não sabe nem quem tem razão e sai falando, né? É mais ou menos quando se discute se eu sou bolsonarista ou se eu sou lulista. Se a política fosse tão simples, onde é que está o Supremo nessa brincadeira? Onde é que são os nossos deputados federais? Onde é que estão os senadores? Eles é que são o verdadeiro transtorno desse país aqui. O presidente é só o telhado que a gente joga pedra, seja ele qual for, né? Então, eu acho que são coisas que a gente, às vezes, começa a ouvir, começa a emitir opinião, mas a gente não tem o menor preparo para isso. E a questão de ser sábio ou não ser sábio, né? Eu sempre penso o seguinte, quando você ensina alguma coisa para alguém, você ainda tem um monte de coisa para aprender sobre aquilo que você está ensinando. Quando você aprende uma coisa nova, é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo, porque em cima dessa coisa nova vão se abrir um leque de outras coisas fantásticas que você nunca ouviu falar e vai ter que aprender também. E principalmente a questão do mundo que nós vivemos, né, ser um mundo, infelizmente, mais materialista do que espiritualista. As pessoas hoje elas são mais preocupadas com superficialidades, com bobagens, com coisas de passageiras, do que realmente em curtir aquilo que tem. Quanta gente já realizou um monte de sonhos e não valoriza nenhum deles? Está pensando no próximo sonho já, né? Então, como o Xangô é o meu guia de cabeça, né? É o frontal aqui, não tem como eu fugir dele. Desculpa, é o que está aqui em cima da minha cabeça, né? Não. Ele é o de frente. Não, é o de frente mesmo. Eu fico pensando o seguinte, né? Não é questão de querer ser justo ou querer justiça. É desejar justiça. Mas tomar cuidado quando eu fizer isso, que às vezes o que eu pedi pode se voltar contra mim mesmo. Eu que estou errando e não estou conseguindo enxergar aquilo, né? Mais ou menos como a gente vê pessoas tentando ajudar outras pessoas e elas vão se perdendo naquele trabalho que elas fazem, e de repente elas se acham tão donas da verdade que elas param de aprender e começam a vomitar aquilo que elas acham que está certo e no fundo estão prejudicando um monte de pessoas. Então, muito cuidado. Justiça realmente é uma coisa difícil para ser pedida, né? Você levantou uma bandeira que eu acho interessante dar uma explorada, mas é coisa rápida, que a justiça, por muitas vezes, quase todas, ela é silenciosa. Então, ela é feita sem que a gente saiba como, quando e onde. Então, quando a gente vê uma situação onde a gente acha que uma pessoa é extremamente injusta e acha que ela sempre se dá bem, ela sempre está bem, não cabe a nós julgar isso. Se essa pessoa é injusta, ela vai receber a pena dela de Xangô. E muitas vezes, como comentou de mídia social, a pessoa vive muito de aparência. Então, a casa dela está totalmente desabada, a casa que eu digo ela em si, psicologicamente, mentalmente, só que ela tem que aparentar estar bem. E aí as pessoas que foram injustiçadas por ela ficam ainda mais revoltadas, falando, caramba, essa pessoa me deu um golpe, essa pessoa me ferrou de alguma forma e ela está super bem e eu estou mal. Quando a gente tem a fé, principalmente a fé em Xangô, a gente não tem que ver se ela está bem ou se ela está mal. A gente tem que entregar o caso para Xangô. Volto a dizer, como a gente vive no mundo físico, se for o caso de entrar com uma ação judicial, tudo tem que ser feito também, óbvio. Mas entregar essa causa sabendo que Xangô vai fazer o que é melhor. E não cobrar o resultado. Ah, Xangô, o que você fez para aquela pessoa que me ferrou? Me mostra aí onde você ferrou ela. A gente entra de novo na questão do emocional, de querer ser vingado e não de querer a justiça. Mas perfeito, Sérgio. Obrigado aí, gostei muito do seu adendo. Vamos ouvir agora a Laine. É isso que você acabou de falar, entra no que a gente falou ontem, né? Que eu falei que ele é razão, é firmeza. Eu até usei a palavra ser duro. Não, na verdade é ser firme. Isso não significa desamor, né? Então, quando ele é a razão, é a firmeza, é a justiça, como você colocou ontem, ele é um orixá que ele também exala amor.
né? Todos os orixás. Então, eu acho que você, quando entrega alguma coisa, ele vai te dar a linha, a razão, a firmeza, e aí você também vai se questionar essa justiça, essa vitória, na verdade, né? Eu acho que a gente quer buscar a vitória e não o ódio. Perfeito, tanto que a expressão que a gente mais usa é pai Xangô, né? Meu pai Xangô. Como que um pai, analisando um ponto de vista espiritual de um orixá, como que um pai não vai ser amoroso? Exatamente. Eu que tenho filho pequeno, principalmente, a gente se vê muito num dilema que fala como é difícil ser um bom pai, porque você tem que, por muitas vezes, mais corrigir do que afagar. Então, você corrigir um filho seu que está fazendo uma coisa errada é uma demonstração de amor muito maior do que de você passar a mão na cabeça e falar, não, isso é coisa da idade. Não, não é. Ser um pai, um bom pai, a gente fala de Xangô, um pai orixá, é saber te corrigir quando você está errado. Exatamente. E trazendo para essa parte da razão, Xangô, a gente sempre fala que todos os orixás têm o seu ramo preferencial de atuação. Mas se um filho de Xangô, ou se uma pessoa que tem uma proximidade com o orixá, chegar chorando para Xangô, porque está triste por uma coisa que aconteceu que não tenha nada a ver com a justiça, Xangô vai acolher. Xangô é colo também. Como todo orixá, Xangô é colo. Tem até uma música de Xangô que eu gosto muito, eu vou pegar aqui até, que ela fala exatamente disso. Deixa eu pegar aqui para passar para vocês, porque eu acho que faz tudo a ver com o que a gente fala aqui. A gente decora tanto ponto que a hora que precisa de um foge a cabeça. Por isso que tem que ter o livrinho. Tem uma música que fala assim: Caô, meu pai Xangô, cura minha dor, que é o mal de amor. Clamor por você, meu ser, que é para não deixar o nosso amor morrer. Então, se você pede para Xangô curar a sua dor, que é o mal de amar, a gente coloca assim na mão de Xangô não só também aquilo que é preto no branco, mas sim aquilo que talvez a gente tenha que racionalizar. E quando a gente clama por ele, que é o que eu falei, né, do se eu errei aqui, estou pedindo malemi, meu pai Xangô, pedindo perdão, eu tô aqui, meu pai, me ajuda. Eu tô aqui de forma humilde, pedindo para você me ajudar. Xangô vai entender essa sua tristeza, por mais que às vezes essa sua tristeza venha de uma injustiça que você causou, que você tenha que repará-la, nunca é de uma forma cruel. Xangô nunca vai ser cruel, mesmo sendo racional. Ele pode virar para você: você errou muito nisso, então vamos corrigir. Vou te passar aqui como você faz para remediar, na medida do possível, o mal que você fez. Então, por mais que a gente fale de justiça, depois a gente vai falar na próxima aula de lei, Ogum, Yansan, que também são muito duros, né? A gente sempre tem que ter essa visão de que a justiça divina aplicada com amor, a lei divina instruída com amor. Então, é perfeito o que você falou e a bandeira que você levantou, Laine. Obrigado, viu? Posso colocar um itemzinho no que você falou aí, Pedro? Claro. Gostei muito do que as Roses falaram, né? Muito interessante os exemplos. Mas você colocou uma coisa que é fundamental. Você é pai de uma criança pequena e, às vezes, não sabe como agir, né? Quando tem que repreender.
Só que eu sempre falo para todas as pessoas que costumam criticar pai ou mãe por serem mais firmes, eu falo, olha, pai e mãe você só tem um. Amigos você tem quantos você quiser. Agora, seu pai e sua mãe podem até vir a ser seus amigos, mas nunca pode deixar de ser seu pai e sua mãe. Então, quando você estiver tomando uma atitude certa ou errada, o tempo vai dizer para você se você deve se desculpar com seu filho ou se deve manter o que você falou. O importante é seu filho saber que quando você erra, você também é capaz de pedir desculpa. Perfeito. Tem pai que não faz isso, para não perder o respeito. Meu pai fazia isso, para não perder o respeito, ele não pedia desculpa. Eu falei, que coisa mais... Apesar de ter sido um pai relativamente bom, né? Comparado à minha mãe, eu sempre falo, ele foi mais ausente do que presente, mas quando eu precisei dele, ele sempre esteve ali do meu lado. Mas era uma pessoa também que tem a criação, a forma como ele foi, ele vem de uma família que era ele, mais 7 irmãs, então imagina a carga emocional que ele tinha de responsabilidade, né? Meu avô era uma pessoa cruel, então ele tinha que cuidar das irmãs e dele também para se defender do meu avô, né? E também aquela história, quem sou eu para criticar o meu avô se eu não tive a formação que ele teve, não vim onde ele veio, não enfrentei o que ele enfrentou, a sociedade era diferente naquela época. Esse pessoal que fica passando pano no politicamente correto hoje é uma coisa irritante, porque como é que eu vou condenar uma pessoa que foi escravista lá atrás se ela vivia num mundo que tinha escravidão? Ela aprendeu daquele jeito, não tem como ela ser diferente. Nós evoluímos em alguns aspectos, mas daqui 30, 40, 50 anos, tem gente que vai estar rindo do nosso comportamento hoje. Nossa, eles se comportavam dessa forma? Que absurdo, né? Então, aquela história, vamos fazer a nossa parte bem feita, e principalmente na questão de ser pai e mãe, né? Porque nossos filhos só têm a nós. A pessoa que talvez menos me ouve hoje é meu filho, mas um tempo depois ele sempre reflete sobre o que eu falei e acaba vindo e percebendo que algum fundo de verdade tinha naquilo que eu falei. E quando eu erro, eu sou perfeitamente capaz de pedir desculpa, porque se eu errei... E aí, Aqui estou, pedindo uma Lemmy, meu pai Xangô. Então, uma música, tá lembrando? Se errei, aqui estou, não é isso? eu acho que é aí que entra a humildade de você não ser um verdade. soberbo, você pode ter a razão ou achar que tem a razão, mas não ser soberbo, né? Uhum. Aliás, a soberba, né? O orgulho, eu nunca falei que o orgulho é um pecado capital, mas a soberba é, porque o orgulho, você tem que ter orgulho do que você faz bem feito. Não é problema nenhum. Agora, soberba é terrível, que você é melhor que todos, né? Aí não é fácil, não. Perfeito. Vamos puxar agora só para encerrar Xangô. Dentro das linhas de trabalho dos guias espirituais, a guia de trabalho que mais se aproxima da energia de Xangô são os cangaceiros. E a gente tem que imaginar o cangaceiro como guia cangaceiro, não necessariamente os cangaceiros que passavam, que a gente tinha como ser humano e como na época pessoas ótimas, pessoas péssimas. Mas o guia de trabalho cangaceiro, ele é sempre um ser de muita luz. E os cangaceiros, sobre a irradiação de Xangô, atuam como demandadores. Eles personificam a força da justiça que não hesita em enfrentar o que é injusto. Sua atuação, muitas vezes rigorosa e direta, reflete a emanação de Xangô, que busca o reequilíbrio e a aplicação da lei nos campos da justiça. Eles trazem a energia da retidão e da firmeza para resolver conflitos e demandas, garantindo que o que é certo prevaleça. Eu não sei se a gente vai ter gira de cangaceiro no nosso terreiro, pode ser que sim, pode ser que não. Mas caso um dia vocês vão em uma gira de cangaceiro, o cangaceiro ele é extremamente firme, direto, e aí falta um pouco daquela coisa do preto velho, de acolher tudo. Não, o cangaceiro ele vai ser direto naquilo que você pede ajuda. E ele sempre vai te trazer muito para o racional e para você pensar. Então você fala assim, cangaceiro, tal pessoa no meu trabalho foi promovida e eu não. Ele vai falar, mas você fez tanto quanto ela. Você se dedicou. Você podia dar mais? Aí você vai refletir. Aí vamos supor que realmente houve uma injustiça. Você era a pessoa que mais se dedicava, que fez das tripas coração e outra pessoa pegou uma promoção que por justiça seria sua. O cangaceiro vai virar para você e falar, então, para de pensar com o emocional, se dedica ainda mais, que se houve injustiça, eu vou te ajudar. E aí há uma intervenção por parte do guia. Mas ele sempre vai tentar primeiro intervir na sua forma de ver o problema.
Porque diz que se você falar o problema em voz alta, de forma mais explicada o possível, 90% das vezes você já falou a solução dele enquanto você falava dele mesmo. Então, o cangaceiro, ele traz essa racionalização do problema para a gente. Tá? Alguém quer falar alguma coisa de cangaceiro? Tranquilo? Bom, só um ponto de Xangô que a gente falou. Xangô, ele é passivo. Então, a gente sempre tem dentro da dupla um orixá que é passivo, que ele emana aquela energia o tempo todo. E a gente tem um orixá que é ativo. Eu acho que é o Gui que está querendo entrar. Então, a gente tem um orixá que ele é passivo, que ele emana aquela energia o tempo todo, todo o tempo, que é o caso de Xangô, que emana a justiça. E Egunitá já é ativa. Ela vem atuar quando é necessário uma intervenção direta de algo desequilibrado. Então, enquanto o Xangô tenta emanar o equilíbrio o tempo inteiro, Egunitá atua quando ela visualiza um desequilíbrio. Egunitá é o orixá cósmico do fogo e da justiça divina. Seu campo preferencial de atuação é a vida dos seres racionalmente desequilibrados, purificando excessos emocionais, desvirtuamentos e vícios. Então, enquanto o Xangô atua muito no racional, atuando para você pensar racionalmente, Egunitá vem para te drenar o excesso emocional. Que se você está emocionalmente totalmente desequilibrado, a pessoa pode vir com a razão que for que você não vai ouvir. Você fica cego, surdo de emoção. Egunitá é ígnea, de magnetismo negativo, atrator e consumidor. Seu fogo é cósmico, atuando para transformar e renovar. Ela é o polo negativo e ativo da linha da justiça, agindo como a punidora das falhas humanas e das paixões desenfreadas, sempre visando evolução. Então, quando a gente está emocionalmente com excesso, Egunitá é o fogo, então o fogo queima esse excesso, nos drenando totalmente, para que a gente, a partir do zero, possa recomeçar a pensar na justiça perante a racionalização de Xangô. Então, ela meio que, enquanto Xangô dita a lei, a justiça, diz o que é justo, Egunitá faz que a justiça seja feita. Então, Xangô tá para você assim: para de me pedir justiça, que quem está fazendo errado é você. Pensa, não, porque eu quero que a vingança, eu quero me vingar, não sei o que. Egunitá vem e fala assim: não, vem cá. Ela taca fogo naquela sua emoção de um jeito que às vezes você até explode para terminar ela, extravasar tudo. E não sei se já aconteceu com vocês de estar no limite do limite do limite, e depois de você explodir, você fica totalmente drenado de energia, parece que você está exausto e que não consegue fazer mais nada. Então, Egunitá às vezes ajuda a gente da forma mais controlada possível, para que a gente não seja injusto, a gente ter essa descarga de energia para conseguir, a partir do zero, recomeçar. Egunitá purifica os excessos emocionais, desvirtuamentos e vícios. Atua como punidora das falhas humanas, transforma e renova através do fogo cósmico, reconduzindo os seres ao equilíbrio. Então, Egunitá tenta nos equilibrar o emocional. Xangô é o racional, dentro da justiça. Egunitá é o emocional. Visto isso, quem que é pura emoção, quem que é puro movimento e transformação como guia espiritual? Os ciganos. Os ciganos vêm com aquele fogo deles para muitas vezes a gente diminuir aquela sensação de algum sentimento que está exacerbado. Ou uma tristeza muito profunda, ou também uma soberba,
como foi falado, de agora eu sou bom, Cigano vira e fala assim, então me mostra. Por que você é bom? Cadê as pessoas que talvez sejam melhores que você e você não queira aprender com elas? Então, os ciganos sobre a irradiação de Egunitá atuam na prosperidade espiritual e material. Essa atuação reflete a capacidade de Egunitá de transformar e purificar, abrindo os caminhos e removendo os obstáculos que impedem o fluxo da abundância. A partir do momento que a gente está totalmente desequilibrado emocionalmente, a gente não consegue ter abundância nem financeira, nem espiritual, porque a gente fica cego. Eles trazem a energia da movimentação, da quebra e da estagnação e da renovação, auxiliando a manifestação da prosperidade através da purificação e do direcionamento correto das energias. Então, o cigano também, junto com o Egunitá, canaliza a nossa energia por um rumo correto. Então, você está com muito ódio do emprego que você tem hoje? Beleza, faz o seguinte, transforma esse ódio em motivação para você conseguir um emprego melhor. Faz uns cursos, se dedica, vai atrás de coisa nova. Então, Egunitá e cigano são muito movimento, transformação desse exagero de emocional. E, ao mesmo tempo, quando eles buscam o equilíbrio, se você é uma pessoa 100% racional, os ciganos te trazem a emoção da coisa. O movimento. Não, tá? Eu quero um trabalho melhor porque eu preciso ganhar mais dinheiro. Tá, mas o que você vai fazer com esse dinheiro? Dá um sentido para isso. Que sonho você quer realizar? Aí quando fala de sonho que você quer realizar, a pessoa já dá até aquela inflamada. Não, é porque eu quero visitar o mundo inteiro, por isso que eu quero dinheiro. Então tá bom, agora você tem uma movimentação também de fora do racional. Então a gente tem que ter sempre o equilíbrio. Nem 100% razão, nem 100% emoção. Sempre equilíbrio. Vamos na mesma ordem que a gente falou da última vez, falar de Egunitá rapidinho, e depois a gente faz um resumo, e se alguém tiver mais algum adendo, pode falar. Rose, você primeiro com Egunitá. Acho que o que eu achei muito importante foi sobre o equilíbrio mesmo, que é o caminho do meio, né? Que é tão falado, né? E não tem como. Porque se você for muito racional, você é muito duro. E se você for só emoção, também não adianta muito, né? E achei muito importante isso, é o equilíbrio em tudo, né? Uma pessoa que está na ira, ela fica cega, né? Mas aquela pessoa que também só chora e fica dentro de casa, não tem um movimento, e acha que Deus vai mandar a cesta básica na porta, também funciona, né? Então, acho que em tudo nessa vida é muito importante, né? Perfeito. Vocês vieram na gira de cigano, né? Aham, já. Então, é bem aquele fogo do movimento, da emoção. E já fui na de cangaceiro também. É o que você falou. É Cuidado com o que duro. você está pedindo, porque senão aquela sandalinha deles lá funciona. É igual, eu brinco que minha avó jogava a sandália que ela fazia curva. Sempre Opa! acertava, era impressionante. Oh, se era de cor, então. Perfeito, Rose, obrigado. Sérgio, Foi tocado num assunto que eu acho muito importante. Uma das primeiras coisas que eu aprendi numa escola que eu trabalhei por quase 20 anos, com uma irmã que era, assim, uma freira, né, que era a diretora da escola, ela, quando eu fui apresentado para os outros professores e tudo mais, ela estava falando para os professores o que é educar um aluno, né, e que lá a escola educava o coração. Aí ela falou assim, educar uma criança é como você cuidar de um pássaro. Se você segurá-lo com muita força, você o machuca. Se você afrouxar demais, ele foge. Então, todas as nossas resoluções estão no equilíbrio, nunca nas extremidades. Aí eu fiquei pensando naquilo, realmente, a partir daquele, nunca mais esqueci isso que ela falou, né?
porque ela tinha uma sabedoria para algumas coisas, no sentido de trabalhar com pessoas que eu invejo, no bom sentido, né? É coisa para se aprender. E ela tinha colocações assim que, quando ela falava, ela tinha certeza do que ela estava falando, ela derrubava o interlocutor, não tinha como fugir. Uma vez, numa dessas reuniões também, um professor questionou que por que ela fazia reuniões se tudo já vinha pronto, lá de cima. Ela falou assim, quando foi, professor, que uma ideia que eu trouxe aqui, ou alguém da diretoria trouxe para vocês, saiu daqui do mesmo jeito que ela chegou? As reuniões servem justamente para isso. Eu trago a ideia, mas a minha ideia está cheia de falhas, cheia de coisas que eu não vi, cheia de coisas que não vão dar certo, cheia de coisas que estão faltando. Vocês vão preencher essas lacunas, nós vamos sair daqui com uma ideia muito mais completa. Agora é aquela história, né? Eu trabalhei com professores nessa escola durante 20 anos. É professor que não abriu a boca em uma reunião sequer. Mas era o jeito dele. Tinha que respeitar aquilo. Mas uma pessoa dessa não pode questionar se a ordem vem de cima ou de baixo, que ela não participa. Né? Então, acho que o equilíbrio é fundamental. E, principalmente, você falou uma coisa importante, né? Egunitar é ação, e uma ação, às vezes, mais forte até que a do próprio Xangô, né? Porque você está querendo, você está pegando fogo, ela vem e joga água em você, apaga seu fogo. Não adianta você querer fazer daquele jeito que não vai dar certo. Tem que extravasar, falar tudo que você tem direito de falar, para depois você parar para pensar e falar, mas por que eu falei tudo isso? Né? Mas quantas vezes só o fato de falar, de desabafar, ter alguém para nos ouvir, já resolve metade do problema. A gente fala muito de egunitar nessa parte de falar, seria uma parte de contenção de danos. O dano será feito porque você está com excesso emocional. Como que a gente pode causar o menor dano possível para poder zerar essa emoção e poder recomeçar? Então, é muito de contenção de danos também. Perfeito, Sérgio. Obrigado. Laine. Tá dando uns trovões aqui. Acho que a Alô, chuva... meu pai! Então, eu vejo assim, a Gunitá como uma esponja, né? E depois eu vou remeter isso à minha profissão, já que a gente está falando, né, das profissões. Ela absorve aquele desespero, acolhe e vai aos poucos transformando, purificando, renovando com as palavras, com o acolhimento. E eu acho que é o que eu mais fiz na minha vida, né? 31 anos trabalhando no mesmo posto de saúde, como assistente social. Então, o que chega para uma assistente social é o desespero, sempre. É muito difícil chegar alguém para te trazer coisas boas, né? Raramente as pessoas traziam coisas boas. Então, a gente tinha que absorver isso, acolher, mas com razão, né? Para não se envolver no emocional daquela pessoa, mas também não ser uma pedra, né? Então, você tinha que acolher aquele desespero e escutar primeiro, porque a pessoa, ela vem destruída, né? E tentar fazer o melhor, tentar aos poucos, não é assim... eu acho que o orixá, ele tem até mais capacidade que a gente, ser humano, sem dúvida, né? Mas é bem isso. Eu acho que é um acolhimento mesmo de Gunitá. Entra naquilo que a gente conversou até de Xangô. Enquanto a gente fala de pai Xangô, a gente fala de mãe Egunitá. Então, aquela mãe que a gente chega chorando por um término de relacionamento, que antes dela virar para você e falar assim, mas será que vocês fizeram por dar certo? Ela te acolhe e fala, não, chora mesmo, tá tudo errado. Ela espera você, ela te língua o desespero para depois analisar a justiça. Então, a Egunitá também é mãe. Quando a gente traz um pouco para sincretismo, a Egunitá é Santa Saracali, né? A grande mãe dos ciganos, que ela tem muito essa visão do acolhimento. Ao mesmo tempo que ela dava o movimento, que ela
dava a justiça, falava sobre o justo ou não, sobre prosperidade, sobre direcionamento de intenção, ela acolhia. Então a gente tem que ver os orixás como grandes acolhedores, por mais que eles sejam muito mais doutrinadores do que vão passar a mão na nossa cabeça. Sim. E por isso que a gente chama eles sempre de pai e de mãe, porque o trabalho do pai e da mãe é dar muito mais direcionamento do que passar a mão na cabeça, por mais que eles deem um colo, quando a gente precisa. Então é sempre o direcionamento com carinho em todas as áreas, isso é em todos os tronos, né? Então, se a gente pensar na fé, a fé exacerbada, como o Lambunan vem e nos drena, como a gente conversou, também é com carinho. Não é para de ser fanático, você está fazendo tudo errado. Não. É com calma, um amor de Oxum, quando a gente está destruído, que vem e fala assim, não, vamos refazer teu amor próprio aí, ó, pense em você. É sempre com carinho. O problema é que quando a gente fala de justiça e de lei, muitas vezes a gente fala de pena, né, de penalidades. Então a gente tem que entender que às vezes um castigo que você tem que impor em um filho, ele é necessário para você educá-lo. Por mais que às vezes doa tanto no pai e na mãe, quanto no filho, né? Quando você tem que dar uma correção, não digo de agressão física, mas digo de privar ele de uma coisa que ele gosta muito por algo que ele fez. Então, ou ensinar, ou às vezes punir, é um ato de carinho, e você tem que amar muito uma pessoa para que você tenha a ciência de que aquilo é o melhor, por mais que te doa fazer. Eu vou só fazer aqui o resuminho, depois eu abro aqui para vocês falarem alguma coisinha, mas obrigado, Elaine, Rose, Sérgio. Então vamos pensar na complementariedade de Xangô e Egunitá. Xangô e Egunitá formam um par energético, magnético e vibratório que define a linha da justiça. Eles são forças complementares que garantem a aplicação da justiça e a transformação necessária para o equilíbrio universal. Então, sempre que a gente conversar de justiça, a justiça que ela é aplicada, ela vai muito além só do nosso caso. Ela é pensada em um equilíbrio universal. Então, por isso que a gente não deve buscar tanta vingança, porque às vezes a justiça que é feita, a gente acha que ela é muito branda. Mas, na verdade, ela tem um propósito maior de um equilíbrio universal. Então, se a gente pesar muito a mão em uma pena, talvez a gente esteja pesando muito a mão em um geral que aquilo pode ocorrer. A gente, é bem o efeito borboleta. Então, se a gente pesar muito a mão, talvez a gente acabe até sendo um pouco injusto com o que aquilo pode se transformar. Então, entregar para Xangô e Egunitá uma injustiça é ter certeza de que está tudo sendo visto de uma forma universal e não somente dentro da nossa realidade. Xangô representa a força que estabelece o equilíbrio, a razão e a lei divina. Sua irradiação é da sabedoria que pondera e da rocha que sustenta a verdade imutável. Ele é a justiça em sua essência mais pura, o julgamento que busca equidade e a ordem que se impõe. Sua frequência é passiva, mas perene, garantindo a solidez dos princípios. Enquanto Egunitá é a força que purifica, transforma e executa a justiça divina. Ela atua como fogo cósmico que consome os desequilíbrios, os vícios e as paixões desenfreadas, permitindo que o ser se renove, se realinhe com a lei estabelecida por Xangô. Sua irradiação é ativa e dinâmica, garantindo que a justiça não se estagne, mas atue para conduzir os seres ao caminho reto através da purificação. Então, sempre que a gente imaginar em Egunitá, a gente pensa no fogo que purifica, que transforma. A frequência de Xangô é da estabilidade e da purificação da razão, enquanto a de Egunitá é do movimento e da transformação pelo fogo. Juntos eles asseguram que a justiça seja não apenas um princípio, mas uma força atuante que reequilibra, purifica e direciona a evolução dos seres. Essa complementariedade nos ensina que a justiça verdadeira exige tanto a firmeza dos princípios
quanto à capacidade de purificação e transformação, sempre em busca do equilíbrio e da harmonia. Alguma dúvida? Vou deixar vocês falarem de novo na ordem rapidinho, só para não se atropelar, mas eu acho que esse resuminho aqui ficou bem o que a gente comentou em aula. Rose. Aí no finalzinho eu lembrei de uma historinha, né, na história de Xangô, né, um trechinho, que eles falam, né, que pessoas que são atingidas pelo raio de Xangô, né, além de causar destruição da casa, eles falam que lá atrás na ancestralidade eles ainda tinham que pagar por aquilo. Nossa, que era a ira de Xangô, né? Eu falei, gente, é um desespero, né? Porque além de você perder tudo, e eles acham eles falavam, né, que era um marco, porque você acabou atraindo tudo aquilo, né? Eu lembrei desse trechinho da história. A gente fala, né? Eu brinco que Xangô é o único orixá que eu tenho um pouco de medo de pedir alguma coisa. De repente Porque, vai, né? por muitas vezes, eu não sei se eu estou sendo injusto. Até por incapacidade mesmo de percepção. Então, eu só fiz oferenda para Xangô uma vez, pedindo uma intercessão, porque eu sabia da injustiça. E por mais que a gente fale que a justiça, por muitas vezes, ela é invisível aos nossos olhos, essa foi muito visível aos meus olhos e foi mais uma confirmação do orixá. Então, eu brinco que chegou, a gente tem que estar muito certo para pedir alguma coisa. Verdade. Perfeito, Rose, obrigado. Sérgio. Essa aula de hoje foi muito importante no sentido do equilíbrio, né? De forças, da justiça e de como ela é feita, né? A Rose colocou que ela foi assistente social e que ela recebia as pessoas em hora de desespero, nunca em horas boas, né? Porque quando a pessoa vai procurar um assistente social, ela está com algum problema sério para ser resolvido. Não sei se ela teve o prazer, né, ou a vida permitiu a ela que algum dia alguma pessoa que ela tenha ajudado tivesse vindo lá só para agradecer o que ela fez. Eu dei aula para mais de 20 mil alunos, se for contar todos que eu dei. E que eu lembre fisicamente, eu lembro de 2 retornos pós-aula, né? E um deles foi muito significativo, que eu estava na Paulista, e uma ex-aluna vinha vindo, né? Me viu, falou, professor Sérgio, eu falei, oi, Roberta, tudo bem? Que eu chamava ela de Bob, inclusive, na escola, né? Que era uma menina muito inteligente, uma das melhores da classe, um poder, assim, fantástico. Ficou até a 8ª série na escola, não pôde fazer o ensino médio, porque o pai teve um problema financeiro, não pôde pagar a escola, teve que ir para uma outra escola. E eu pedi para a irmã, falei, irmã, dá uma bolsa para essa menina, ela vai fazer a escola crescer mais ainda, ela vai passar em boas faculdades e tudo mais. Se ela dá bolsa para tanta figura que não merece, porque não dá para ela. Não, mas a gente tem uma política, ela foge das políticas, não deixaram, a menina foi embora. Aí ela estava com uma amiga do lado, muito bem vestida, as duas, né? Aí ela falou para mim assim, esse aqui, para mim, né, para amiga, né? Esse aqui foi o melhor professor que eu tive na minha vida. Aí ela mostrou no pé dela uma gravação escrito Carpe Diem. Ela falou, o senhor lembra quando o senhor deu aquela aula que o senhor passou o comecinho da Sociedade dos Poetas Mortos e terminou justamente quando ele falou Carpe Diem? Foi tão marcante que eu fiz essa tatuagem para nunca esquecer que eu tenho que viver o dia de hoje. Aí nos cumprimentamos, tudo mais. Quando ela foi embora, ela pegou um cartão dela e me deu. Ela era secretária do presidente da Fiesp. Aí eu falei, tá vendo como a gente, às vezes, sem perceber, a gente acaba fazendo. E quantas pessoas eu ajudei durante esse tempo todo como professor, né? E as que eu cometi algum erro e eu tive conhecimento disso, eu pedi desculpa na frente de todo mundo onde eu errei. Se era numa classe, eu pedi desculpa perante a classe, se era com os colegas, eu pedi desculpa com os colegas presentes. Então, eles sabiam muito bem com que professor eles estavam lidando. Claro, não era perfeito, claro que eu tinha falhas, mas eu deixava bem claro para o aluno que gostar dele ou não gostar dele não ia me impedir de ser justo ao avaliá-lo, né?
Então, acho que realmente o equilíbrio veio como fundamento hoje da nossa sessão, né, da nossa aula. Foi muito bonita, tá? Obrigado. Obrigado. Lene, Oi. Eu não vou contar as histórias, porque são muitas, de agradecimento também. E se eu começar a contar, na hora foi a razão, mas aí hoje já é emoção. Eu acho que eu choro dos casos que eu lembro. Tem vários, dois muito marcantes, porque eu fiquei 31 anos no mesmo lugar, então eu recebi aquela mãe adolescente grávida com 13 anos e que a filha dela engravidou com 13, então são 26, então eu acompanhei tudo. Então, assim, tinha um agradecimento dessa que eu acolhi com 13 anos, depois a filha dela teve outro bebê com 13, então tem famílias assim que eu participei 30 anos da vida. Teve um funcionário que uma vez, aí não era, eu era assistente social, mas não do órgão público, eu era de uma empresa, de uma multinacional, e um senhorzinho ia embora com o transporte da empresa, ele desceu no ponto que ele estava acostumado, só que ele não foi para casa, ele simplesmente teve um apagão. E ele ficou, e foi assim, num jogo do Corinthians, ele pegou um ônibus da torcida do Corinthians e foi embora. E aí ficou desaparecido aí 5 dias porque ele não sabia quem ele era. E assim, na época foi super difícil, demoramos acho que uns 5 dias para achar esse senhorzinho e ele tinha criança pequena. E depois de muitos anos que eu estava no posto de saúde, essa filha dele, que era criança, apareceu lá e me reconheceu. Eu, claro, não reconhecia, né? Porque eu conhecia ela criança. Ela foi levar a filha dela. E como essa menina foi grata de eu ter encontrado, eu não, né? Toda uma equipe, né? De ter encontrado esse senhor, porque ele carregava um crachá da Norton na época. E a pessoa que encontrou ele era num final de rua, viu aquele senhor 2, 3 dias sentado ali, ligou e aí ligava para quem? Sempre para assistente social. Então, assim, são muitas histórias de agradecimento, graças a Deus, né? Dever cumprido. E tem aqueles que você fala, não, que é tudo na mão e que não te aceitam tão bem, né? Então, é a velha história, você tem que ensinar a pescar. Não dar o peixe, né, pronto. Mas valeu. perfeito. Gostaram da aula? Bacana. Linha da Justiça. Mês que vem, gira de caboclo, na força de Obá. Isso é uma coisa bem diferente, que vocês nunca viram. E aula do Trono da Lei, Ogum e Ansan. Tá bom? Eu já mandei o calendário lá no grupo. Qualquer coisa vocês me mandam mensagem. Obrigado. Eu vou depois disponibilizar essa gravação.